Olá, eu acho que todos nós vamos concordar se eu disser que todo mundo quer ser feliz, não é? Eu quero, você quer, todo mundo quer ser feliz. Mas eu quero ir direto ao ponto. A felicidade depende de nós vencermos o nosso medo. Não o medo que te protege numa floresta, mas o medo de fazer aquilo que o teu coração manda. Aquilo que você sente mais profundamente. Os nossos pensamentos agem de maneira, na grande maioria das vezes, a nos proteger com o medo. Mas eles estão sincronizados, eles estão em ressonância com ideias que não são nossas. Coisas que nós escutamos nas ruas, assistimos na televisão, na internet, pelo mundo. Nós estamos repetindo coisas que não são originais. Nós estamos repetindo padrões que não são nossos. E então, toda vez que lá no fundo você sabe o que é o mais certo, o que é o correto a ser feito, a sua mente te protege. Protege, né? Não é bem assim. Por quê? Porque você tem medo de não ser igual às outras pessoas, tem medo de não ser aceito, tem medo de não ser amado, tem medo de estar fora da moda, que é o pensamento do momento que diz que todo mundo tem que agir desta maneira. Todo mundo tem que escrever sobre isso, todo mundo tem que falar sobre isso, todo mundo tem que pensar desta maneira. Este é o assunto. E se você não souber sobre este assunto, você não faz parte. Você tem medo, nós temos medo de estarmos por fora da vida, do futebol, da moda, da novela, ou seja, de qualquer outra coisa, que até mesmo tem uma cara boa, até assim, até isso. Nós temos que vencer esse medo, e os nossos pensamentos são responsáveis por nos ajudar, assim como eles nos mantêm cativos, de certa forma. E de que maneira? Bom, os nossos pensamentos, como eu disse, não são totalmente nossos, não são originais. Nós estamos repetindo padrões, padrões e padrões. Nós temos que vencer o medo de fazer o bem, porque nós sabemos o que é o bem. Nós sabemos o que é o bem. Há muito sofrimento. Muito sofrimento. E sofrimento que estão lá nos nossos pensamentos represados, se repetindo. E os pensamentos que trazem esse sofrimento estão... há dois elementos neles. Um é o apego. O apego àquilo que passou, ao que te disseram, ao que você lembra, aquilo que você vem carregando e vem te fazendo sofrer, e doer. E outra coisa é a repetição. A repetição da mesma cena, da mesma emoção, dos mesmos padrões. A gente fica preso, é o apego e a repetição. Eu tenho apego até aquelas coisas que me disseram, que me fizeram mal, porque eu fico lembrando delas o tempo todo e não consigo abrir mão delas. Como se pensar sobre elas o tempo todo fosse resolver alguma coisa. Então, vencer esse apego e a repetição depende de eu inserir um movimento novo, um pensamento novo. E que pensamento é melhor? Não para tapar o sol com a peneira. Essas coisas já estão aí, elas estão evidentes dentro de mim. Mas que melhor pensamento, e diferente inclusive, porque não é o pensamento usual que a gente tem, o que as pessoas têm hoje em dia. Que melhor pensamento do que fazer o bem? Que melhor pensamento do que a bondade? A bondade é quase uma novidade hoje em dia, vamos e venhamos. A verdadeira bondade, aquela que não precisa aparecer, aquela que não precisa ser notícia, aquela bondade que você faz e não precisa contar para ninguém. Essa é a bondade. Que você não precisa fotografar, filmar, aparecer na TV, na internet, em lugar nenhum.
E aquela bondade que você faz pela sua natureza, porque a nossa natureza é boa. Se existe o mal, ele necessita de intenção para agir. Então, vencer os pensamentos que trazem sofrimento e dor dependem de nós substituirmos pela bondade consigo mesmo. Primeiro, sabendo que essas coisas não são boas para nós. E começar a ser bom consigo mesmo. Puxa vida, a qualidade dos meus pensamentos é como a qualidade da comida que eu como. Que eu sei que está contaminada, que eu sei todas aquelas coisas, né? Todas elas, mas mesmo assim continuo me alimentando. Eu sei o quanto não é bom ouvir coisas ruins ou falar coisas ruins e eu faço isso. Então, se eu sei que essas coisas não me fazem bem, o que é que eu estou fazendo comigo mesmo? Então, ser bom comigo significa abrir mão dessas coisas. Abrir mão, ou seja, desapegar-se dessas formas de pensar e de sentir, que não é fácil, eu sei, mas um primeiro movimento. Experimente um primeiro movimento aí na sua vida, não dando impulso, não alimentando. Quando você ouve uma coisa ruim, quando você ouve uma fofoca, quando você... Ou seja, até uma notícia na televisão, não alimente isso, não passe para frente a notícia ruim. Não passe. Passe uma notícia boa, substitua isso por algo verdadeiro e sincero que tem dentro de você, sobre aquilo que você sabe que é importante para o mundo e para a sua vida. Isso é importante. E assim, nós vamos vencer o medo de fazermos o que é o melhor, aquilo que é bom. Por isso, não tenha medo da bondade. Ela só pode te fazer bem e te curar, a nos curar. Não tenha medo de amar, mesmo que já tenha sido amado e não é amado mais. Não tenha medo da verdade, por isso não fique falando somente o que todo mundo fala. Fale a verdade. Ao menos seja sincero de todo o seu coração. Mesmo que não seja a verdade revelada, a sinceridade está mais próxima da verdade do que falar o que todo mundo fala para fazer parte. Bondade e amor. Desapego desses pensamentos que se repetem. Apego e repetição trazem sofrimento. E a bondade é a força que nos libera, que nos liberta, que nos ajuda. Força que nos impulsiona a não ficarmos esperando que digam como é que tem que ser feito, por que tem que ser feito, quem vai resolver isso ou aquilo. A bondade, ela se alimenta na solução da nossa caminhada. É um assunto que pode ir muito longe, mas vamos ficar com essa reflexão sobre não ter medo. Não tenha medo do outro. Não tenha medo de ser quem você é de verdade. Descubra quem você é. Aos poucos. Descubra. Não deixe que te digam quem você é. Descubra. Por enquanto, a gente fica por aqui sem medo. Um grande fraterno abraço.